Fala, galerinha esperta do CPC. Vamos para mais 1 ano e 90 minutos e agora tratando de quê? Redação, com essa professora aqui que vos fala, Ana Cláudia, tá certo? Eu trouxe aqui algo muito especial para você. Vamos lá? Fica a dica para a redação Enem por competência. Exatamente. Eu selecionei aquelas dicas mais importantes por competência para a gente relembrar o ano, tá? E você aproveitar para tirar aquelas dúvidas que vocês já tinham a respeito de cada uma delas. Vamos nessa? Olha só, vamos começar pela competência 1. A competência 1 é a competência que aborda a norma culta da redação Enem, tá bom? Você já sabe disso. E sabe também que ela é a competência mais difícil de se alcançar os 200 pontos. Por que isso acontece? O Enem é extremamente rigoroso em relação a esses erros. E vamos pensar por quê. Vamos lá. Para o Enem, você só pode cometer 2 desvios da norma culta dentro da redação, tá bom? E não importa se esses desvios são os mesmos desvios, gente. Então, eles já contam cada um como cada um, tá bom? Ele também tolera um problema de estrutura sintática. Então, para o Enem, 2 desvios de norma culta e um problema de estrutura sintática, tá bom? Se você não lembra exatamente do que eu estou falando, volta lá naquelas nossas aulas sobre competência para você entender o que é a diferença entre o desvio, tá? E o problema de estrutura sintática. Explicando rapidinho, o desvio é justamente ferir as regras da gramática. E o problema de estrutura sintática é construir mal uma oração, ou um período, tá? Uma frase dentro da sua redação, tá bom? Quebrando a lei de estrutura sintática. Bom, o que foi que eu fiz? Eu selecionei aqui as melhores dicas para essa competência, tratando a respeito do que as pessoas mais erram. Vamos lá? O primeiro conselho que eu trago para vocês é o seguinte, gente, olha só, corrija o seu rascunho, tá bom? Se você é daquele aluno que costuma não fazer rascunho para redação porque acha que isso perde tempo, eu digo a você que cuidado, tá, gente? Porque é o momento em que você tem para analisar a sua redação com bastante calma e observar se ficou algum erro ou não. É o tempo de corrigir. Então, seja detalhista. Aluno nota 1000 é detalhista. É aquele aluno em que a gente vai procurar o erro e não encontra, tá bom? Porque ele antevê aquilo que o corretor vai observar. Então, gente, olha só, se você for detalhista na acentuação, que é onde as pessoas também erram muito, na concordância, na regência, tá? Se você for detalhista na hora de dividir a sua palavra lá na translineação, porque você precisa seguir as regras de separação silábica, tá bom? Então, você com certeza vai tirar uma nota muito boa na competência 1 e, quiçá, os 200 pontos, tá bom? Eu trouxe para vocês hoje os 2 assuntos que as pessoas mais erram na redação, que é a pontuação e a crase, tá? Muitas vezes essas duas regras de língua portuguesa levam as pessoas a perderem ali os seus queridos 200 pontos, por isso que eu selecionei algumas coisas importantes para vocês. Vamos lá. Para não errar a pontuação, entenda que ela segue regras como a estrutura sintática dos períodos em língua portuguesa. Eu trouxe aqui para vocês a vírgula, gente, porque a maioria das pessoas perde ponto por causa do uso desta bendita vírgula. Então, eu preciso explicar para vocês que a vírgula não marca, na realidade, é uma pausa na leitura. Pelo contrário, ela segue regras da estrutura sintática. Em língua portuguesa, os nossos períodos, eles são convencionalmente construídos de que forma? Sujeito, verbo e complemento verbal ou outras estruturas que acompanham ali o verbo, beleza? Gente, olha só, vamos entender como é que funciona. Vocês vão perceber que, por mais que a gente pense que essa vírgula ela siga ali essa questão do som, né? Nós vamos observar que vai cometer erros se você fizer isso, tá, gente? Por exemplo, eu trouxe aqui uma frase que ela é construída assim de maneira muito extensa. Tá bom? Nós temos uma frase extensa e que poderia causar dúvidas em relação ao uso da vírgula, já que muita gente acredita que a vírgula serve para fazer uma pausa numa leitura muito grande. Exemplo, olha só. O Ministério da Cidadania deve investir no aumento de salas de cinemas em regiões defasadas. Tá vendo como essa frase ou esse período não é nada pequeno, não é nada curto, né? Ele poderia, por exemplo, sugerir aí a necessidade de vírgula lá para o finalzinho. Mas não funciona assim, gente. Eu vou explicar para vocês que nós utilizamos a vírgula, olha só,
quando houver uma mudança nessa estrutura sintática, na estrutura sintática básica. Observe que aqui, por mais extenso que esse período seja, ele não vai se utilizar de vírgula em nenhum momento. Por quê? Porque não houve alteração ou alterações na sua forma natural. Então, observe aqui que nós temos o sujeito, que é o Ministério da Cidadania, nós temos a locução verbal deve investir, e nós temos aqui o adjunto adverbial, adjunto adverbial aqui no final, em regiões defasadas, e no aumento de salas nós temos aqui um objeto indireto, porque quem investe, investe em alguma coisa, né? Então aqui nós temos o complemento verbal e nós temos outras estruturas que acompanham o verbo, que é o adjunto adverbial, que caracteriza esse verbo. Então essa aqui é a formulação mais normal, mais comum para as frases em língua portuguesa, está tudo no lugar. O adjunto adverbial vem sempre no final, o complemento vem sempre depois do verbo, o sujeito vem antes do verbo, está tudo certo, tá bom? Agora, se essa frase sofrer algum tipo de alteração, a vírgula vai aparecer. Observe aqui essa mudança, gente, olha, nas regiões defasadas, o Ministério da Cidadania deve investir no aumento de salas de cinema. Observe que eu trouxe o adjunto adverbial do final da frase para o início, houve uma alteração na estrutura. Se houve aqui uma inversão de termos, uma alteração na estrutura, então agora sim, a vírgula vai aparecer, neném, para mostrar que isso aconteceu, tá bom? Eu vou mostrar para vocês as possíveis alterações que podem ocorrer em uma estrutura sintática que vai ali trazer a necessidade do uso da vírgula, tá bom? Sabendo que a vírgula ela serve para isolar o termo, ou seja, quando a gente usa a vírgula antes e depois do termo, ou para separar esse termo, significa dizer que eu vou usar uma vírgula antes para separar do restante do termo, né, da frase, o termo do restante da frase. E aqui nós temos, então, as possíveis alterações em que a gente vai isolar ou separar termos, tá bom? Por exemplo, quando houver a inversão desses termos, nós usaremos a vírgula. E isso eu acabei de mostrar para vocês no exemplo anterior, tá? Eu trouxe o adjunto adverbial do final para o início, então usei a vírgula para marcar essa inversão. Ok? O acréscimo de informações, tá? É uma das alterações mais comuns nos nossos períodos em língua portuguesa. A gente escreveu tudo direitinho, mas a gente quer acrescentar alguma coisa. Nós chamamos então de explicações ou termos explicativos. Olha só, o aposto explicativo, ele surge aqui como algo a mais que é colocado dentro da estrutura sintática. Portanto, o aposto explicativo vem sempre entre vírgulas, tá? E também pode vir entre travessões ou parênteses, não tem problema, tá? Porque nessa situação, a vírgula tem a mesma função dessas outras pontuações, tá? Orações intercaladas também podem ser ali explicativas ou podem ser ali acrescentadas dentro do período e por isso elas também vão vir isoladas ou separadas pela vírgula, dependendo da posição onde ela esteja. Perfeito, gente? Com certeza, né? A repetição de termos também é uma alteração comum e que a gente sempre utiliza a vírgula para fazer essa marcação. Exemplo, se eu trago vários sujeitos para o mesmo verbo, esses sujeitos e seus núcleos serão separados por vírgula. Nas enumerações, como nas listas de supermercado, eu também vou utilizar a vírgula, porque eu estou repetindo ali muitas vezes os itens, ou estou repetindo, por exemplo, também muitas vezes objetos diretos ou objetos indiretos. Nesses casos, nós vamos utilizar a vírgula para poder separar esses elementos repetidos, belezinha? Quando é que eu também uso a vírgula? Quando eu trago uma nova estrutura sintática dentro daquele período, tá? Os períodos compostos por mais de uma oração, eles vão sempre ser ali separados por essas vírgulas. À medida que eu trago uma nova oração, a vírgula ela deve aparecer. A não ser que eu traga um termo de adição, tá? Ou a não ser que eu faça uma construção que não haja essa necessidade. Mas na maioria das vezes, quando eu trago ali orações a mais dentro do meu período, eu preciso isolar ou separar essas orações por vírgula, tá?
E aí, os termos estranhos à estrutura sintática básica, como os conectores. Você já se perguntou por que os conectores têm que ser sempre isolados por vírgula ou separados por vírgula, né? Que é o que a gente mais faz? É porque ele não é sujeito, ele não é verbo e nem é complemento verbal, tá certo? Nesse sentido, o que vai acontecer com ele? Ele precisa ser isolado por vírgula para mostrar para você que a estrutura foi alterada. Se você não entendeu muita coisa, calma, que eu vou mostrar um exemplo para você que vai elucidar bastante disso que eu estou falando. Então, vamos lá. É notável que o acesso a esse meio de comunicação ocorre de maneira precoce. Apenas 35% dos entrevistados nunca haviam utilizado a internet, segundo pesquisas divulgadas pelo IBGE. Tá? Aqui, gente, o verbo haver, ele deveria estar, na realidade, no singular, né? Nunca havia. É porque que o verbo haver, no sentido de existir, ou nunca tinham, né? No sentido de ter. Aqui nós vamos observar que o mais correto seria ficar no singular, mas tudo bem. Então, vamos lá. O que interessa para a gente não é esse probleminha de sintaxe, é o probleminha gramatical, e sim a estrutura sintática. Então, olha só. Isso acontece porque a criança tem contato com aparelhos tecnológicos que necessitam da disponibilidade de uma rede de navegação. Esses aparelhos memorizam cada passo que esse jovem indivíduo dá para traçar um perfil de interesse dele e fornecer assuntos e produtos que tendem a agradar ao usuário. O uso da internet se torna uma imposição viciosa para relações socioeconômicas. Observe aqui que este período foi todo construído, este parágrafo foi todo construído por período, gente, que não precisou do uso da vírgula. Observaram isso? E por que isso aconteceu? Porque aqui nós temos muitos períodos construídos em ordem direta, em que não houve a necessidade, tá certo? De fazer nenhum tipo de alteração. Não houve alterações. Então, a vírgula não apareceu. Percebeu isso? Isso é só para te mostrar que a vírgula serve para mostrar as alterações. Vamos ver aqui o período modificado, o parágrafo modificado em seus períodos. Vamos lá. Olha só o que foi que aconteceu aqui. Acrescentei um conector no início deste parágrafo. Esse conector, então, ele deve vir isolado ou separado por vírgula, nesse caso separado. Então, observe, sob esse viés, é notável que o acesso a esse meio de comunicação ocorre de maneira cada vez mais precoce. Então, nós temos aqui o cada vez mais, que não faz parte da estrutura básica da sintaxe aqui, do nosso período, tá? Então, se essa informação ela veio a mais, ela não compõe ali o sujeito, nem o complemento e nem o verbo, então vocês vão observar que ela é algo a mais que precisa ser isolado aqui por vírgula, que foi o caso, né? Está entre duas vírgulas. Então, vamos lá. Aqui no próximo período, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, perceba que aqui houve uma inversão da frase, né? Porque o segundo pesquisa divulgada pelo IBGE estava lá no final, mas a gente trouxe aqui para frente. Se houve essa inversão, gente, olha só, a vírgula está aqui para marcar essa inversão. No ano de 2016, tá? É uma informação a mais, mas ao mesmo tempo é um adjunto adverbial que deveria estar no final do período, mas que eu trouxe aqui para o meio. Nesse sentido, vírgula nessa informação novamente, certo? Observe que aqui também acrescentei uma informação a mais sobre os 35% de entrevistados, tá bom? Esses 35% apresentavam idade igual ou superior a 10 anos. Essa informação a mais, novamente, aqui entre vírgulas. Observaram, né? Aqui também, desde cedo, tá bom? Que é uma informação a mais. Tudo isso, gente, para marcar o quê? Essa alteração na estrutura sintática. Aqui, justamente, olha, uma explicação. Que memorizam cada passo que esse jovem indivíduo dá. Então, essa explicação aqui, gente, ela simplesmente vem entre vírgulas, tá bom? Olha só aqui. Assim, que é um conector, né? Eu coloquei o assim para dar ênfase. O que vai acontecer? Entre vírgulas. E aqui, novamente, conector dessa forma, entre vírgulas. Deu para entender o que eu quis dizer? A vírgula serve para marcar uma alteração na estrutura sintática e não para marcar uma pausa na leitura. Beleza? Isso ficou bem claro? Na hora lá que você estiver corrigindo o seu rascunho, observa isso com bastante cuidado, que isso vai diminuir os seus erros de competência 1 em relação à pontuação. Vamos falar de crase? Rapidinho? Então, olha só, nós temos aqui a crase como um outro problema bem grave, que também tira ali o ponto tão desejado da redação
na competência 1, tá bom? Vamos relembrar o que é crase? Bom, a crase é a fusão de duas vogais de mesma natureza. Assinala-se com acento grave, tá certo? Nós vamos ter, então, a junção da letrinha A, tá bom? Que vai ser uma preposição com outras letrinhas As, que aparecem aí nas construções das nossas frases, tá? Então, vamos lá. Quando a preposição se junta com o a artigo feminino, nós vamos ter crase. Quando nós temos o a preposição se ligando a pronomes demonstrativos, a como pronome demonstrativo, quer no singular, quer no plural, nós teremos crase. E também aqui na composição de pronomes demonstrativos, como aquele, aquela, né, no singular ou no plural, certo? Aí nós teremos também a crase, tá bom? Que é aqui assinalada por esse sinalzinho torto. Quem aqui tem dúvida sobre crase? Ah, eu tenho. Então, eu trouxe para vocês o seguinte, dicas muito bacanas de como é que vocês podem construir, aliás, como é que vocês podem testar se há crase ou se não há crase, tá bom? Lá naquela construção sintática. A primeira dica é a seguinte, haverá crase no a, colocado diante de palavra do gênero feminino, quando substituindo-se a palavra feminina por uma masculina, aparecer diante da masculina o ao. Dica bacana. Olha só, dirigiu-se à cidade. Como é que eu vou saber e ter certeza que dirigiu-se à cidade tem crase? Simples. Troque a palavra cidade pela palavra trabalho, que é masculina, e é bem equivalente. Então, você vai perceber que vai aparecer o ao. Olha só, quem dirige, dirige a algum lugar. Então, dirigir-se ao trabalho, tá bom? Apareceu o ao, então a crase foi confirmada, está tudo ok. Então, vamos lá? A crase no feminino, quando substituindo por um termo masculino, ao aparecer neste lugar. Beleza? Bacana. Essa dica eu já conhecia, professora, não tem problema. Gente, trouxe mais dicas para vocês. Olha só. Quando eu puder substituir a minha crase, tá bom? O meu azinho, por palavras ou expressões como para, na, pela e com, que são preposições na realidade, né? Composições aqui com a preposição, você vai observar que nós temos preposição mais o a, que equivale ao encontro de dois as, o a preposição e outro a de outra natureza. O na, que é a preposição em mais o artigo a. Aqui nós temos o pela, né? Que é per, que é preposição, mais a. E nós temos com, que é preposição, mais a. Gente, todas as vezes que eu tiver uma frase em que eu puder substituir, tá certo? Aquele azinho, preposição, por uma dessas expressões, pode ter certeza que a crase foi confirmada. Exemplo, deu o recado à diretora, né? Deu o recado para a diretora. Veja que a crase foi confirmada aqui pela expressão. Muito bacana, né? Estava à porta da miséria. Estava na porta da miséria. A crase foi confirmada, tá bom? Chegamos às 5 horas. Chegamos pelas 5 horas. Mais uma vez, a crase foi confirmada. Exemplo aqui, ó. A Globo associou-se a Bandeirantes para cobrir a reportagem. Professora, mas Bandeirantes está aqui no plural. E segundo as regras, palavras no plural não podem. É porque Bandeirantes é o nome próprio, gente, tá bom? Então, observe que vai caber aqui, ó. A Globo associou-se com a Bandeirantes. Se cabe aqui o com a, então a crase foi confirmada, neném. Certinho? Gostaram aí? Entenderam? Então, essas dicas são muito valiosas lá na hora da prova, que você está com seu rascunho, tem dúvida, não lembra da regra, tenta substituir por essas expressões, que se funcionar, tem crase sim, tá bom? Beleza? Vamos para os casos proibitivos? Nunca ocorre crase antes de nomes masculinos, óbvio, porque não tem artigo, diante de verbos, entre palavras repetidas, tá? Quando o a estiver no singular e a palavrinha diante dele estiver no plural, não tem crase, a não ser no caso ali de Bandeirantes, porque vocês observaram que Bandeirantes é um nome próprio, tá? Pronomes de tratamento, com exceção de dona, senhora e senhorita, tá bom? Que eles admitem o a na frente, então tá tudo certo. Na frente de vosso não tem, tá bom? Então fiquem atentos a essa questão dos pronomes de tratamento. Pronomes indefinidos, com exceção de outras, porque o outras também admite o artigo. Então, as outras, a outra. Então, tem crase, com certeza. Os pronomes pessoais não admitem, gente, a crase, como ele, ela, eles, elas, tá bom? Nós, vós, não aceitam crase, porque também não admitem artigo antes.
Pronomes relativos como a, cuja, a quem. Nesses casos também não há crase, tá bom, gente? Fiquem atentos a essas construções aqui. E por último, os pronomes demonstrativos. A esta, a essa, também não vão receber crase, tá? Cuidado com esses pronomes demonstrativos. Gostaram aqui dessas dicas sobre crase, sobre competência 1? Eu vou mostrar para vocês na prática rapidamente como é que isso acontece, tá? O conceito democrático de justiça é algo recente às populações ocidentais. Foi difundido principalmente depois das grandes guerras mundiais. Atualmente no Brasil, o acesso à justiça evidencia-se como um problema para boa parte da população carente do país. Isso ocorre, sobretudo, devido à ótica utópica da imparcialidade jurídica e à necessidade governamental de resolução imediata do problema para oferecer gráficos à massa. Professora, onde é que tem crase aí nesse monte de A? Eu tenho aqui muitos As, né, gente? Será que esses As, eles admitem crase ou não? Como é que eu vou saber? Vamos fazer os testes, não é verdade? Vamos lá. Olha só, o conceito democrático de justiça é algo recente às populações. Se eu trocar as populações por povo, seria recente ao povo. Crase, não é verdade? Foi difundido principalmente depois das grandes guerras. Atualmente no Brasil, o acesso à justiça. O acesso para a justiça. Admite crase, certinho? Então, olha só, sobretudo devido à ótica. Sobretudo devido ao pensamento, em razão do pensamento. Então, olha só, dá para eu colocar, em razão, devido ao pensamento. Dá para substituir na palavra masculina e aparecer o ao? Tem crase, tá bom? Então, a utópica da imparcialidade jurídica e a necessidade, porque é o devido, gente. Olha só, devido ao pensamento, devido ao pedido, por exemplo. Então, aparecendo aí na palavra masculina, substituindo o ao, tem crase, tá bom? Então, oferecendo os gráficos para a massa, para a massa. Então, a massa tem crase também. Gostaram desses testes? Super funcionam, gente, não tem erro. Fica muito bacana de você utilizar na sua redação. Gostaram da dica? Vamos adiante? Vamos para a competência 2? O que eu posso trazer de dica bacana para a competência 2 de vocês? Vamos lá. Para a competência 2, bebês, vocês têm que entender que ela aborda a temática da redação, o tipo textual que deve ser dissertativo ou argumentativo e o uso de repertório sociocultural, ou seja, conhecimento das diversas áreas. Vamos começar pelo tema? A minha dica para o tema é o seguinte: para abordar o tema devidamente, já que se você não aborda esse tema devidamente, você pode sofrer sanções na competência 2, tá bom? Eu vou pedir para que você não confunda o assunto com o tema. Tá bom? O tema é mais delimitado, é mais específico. Ele depende das palavras-chave que vêm junto com a temática. Um exemplo disso é, por exemplo, a temática desafios, tá? Para a alimentação saudável, desafios para a alimentação saudável no território brasileiro. Vocês vão observar que o assunto, tá bom? O assunto é apenas o quê? Alimentação saudável, tá bom? Mas o tema não é só alimentação saudável, são os desafios para essa alimentação, tá certo? E no Brasil, que é uma delimitação, deixando isso tudo mais específico. Eu não vou falar de alimentação saudável no mundo inteiro, eu vou falar dos desafios para essa alimentação. Então, observe que o tema é diferente do assunto. O assunto é mais amplo, tá? E o tema é mais específico. O Enem, ele espera que você explore essas palavrinhas. Então, use sempre as palavras-chave dessa temática em todos os parágrafos, que é uma coisa importante, porque às vezes você aborda a palavra-chave lá na introdução, mas abandona no parágrafo de desenvolvimento, no parágrafo de conclusão. Isso não pode acontecer. Isso é manutenção temática. A manutenção temática ela é feita por meio do uso das palavrinhas-chave. Então, eu tenho que usar a palavra-chave no primeiro parágrafo de desenvolvimento, mas também na introdução e na minha conclusão, certinho? Por isso que eu sempre indico aos meus alunos, coloquem logo as palavras-chave na introdução, porque isso já direciona vocês na hora de produzirem, tá? Vamos para um exemplo? Olha só, eu trouxe aqui para vocês um momento em que o aluno, ele se preocupa em fazer a manutenção temática buscando ali justamente o tema a ser abordado no parágrafo de desenvolvimento. Olha só, acerca disso vale ressaltar que o fato de muitos pais no Brasil não saberem ler ou lerem, mas não compreenderem o que leem,
prejudica o incentivo à leitura dos filhos. Observe que aqui ele já trouxe o tema, que é justamente a literacia familiar. Então, houve uma preocupação em delimitar o tema que está sendo discutido nesse parágrafo, para que a pessoa não leia o parágrafo e entenda, por exemplo, que está tratando de qualquer outra coisa. Então, aqui, quando eu uso as palavras-chave ou o sinônimo dessas palavras, eu estou marcando a manutenção temática. Outro momento em que essa pessoa faz isso é aqui, ó, logo, a deficiência, tá, educacional promovida pelo poder público impede que a literacia familiar se efetive no país. Então, novamente, a palavrinha-chave foi utilizada aqui, que é para marcar essa questão da temática. Beleza? Gostaram? Isso é que você deve fazer em todos os parágrafos, tá? Bom, agora nós vamos falar aqui a respeito do tipo textual dissertativo argumentativo, tá, gente? Como é que eu posso ferir o tipo textual na redação Enem? Quando eu não trago exatamente a natureza daquele tipo textual. Quando eu falo de dissertativo argumentativo, é um texto que precisa de informação, por isso que ele é dissertativo, né? Ele disserta sobre alguma coisa, traz informações sobre alguma coisa, mas ele também é argumentativo, porque ele traz a opinião sobre aquela coisa. Nesse sentido, se eu escrevo um texto que só traz informação, perde ponto na competência 2, porque ele é extremamente expositivo, não é argumentativo. E se eu trago um texto apenas argumentativo, mas eu não trago informações para comprová-lo, ele também não vai ser dissertativo, já que eu estou aqui tratando só da minha opinião, isso não é legal. Eu preciso da informação para dar fundamentação àquilo que está sendo dito, tá? Então, é um texto que exige informação, repertório sociocultural, e também opinião, tá? Que é a sua fala, a fala do estudante, você que está ali tratando a respeito dessa temática. Então, nesse sentido, a tese é obrigatória, gente. Se você escreve uma redação sem tese, ou seja, sem mostrar as causas do problema, sem apontar quem é o problema ou quem causa o problema, tá? Você perde ponto. Então, nós temos aqui a necessidade do uso de repertório também na redação Enem. Então, essa história de escrever um parágrafo inteiro sem trazer repertório sociocultural não dá, a não ser no parágrafo de conclusão, em que você realmente só vai trazer as propostas e não pode mais trazer nada novo. Mas na introdução, no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2, você vai trazer repertório ali, porque a informação é algo obrigatório para a competência 2, tá? E por último, nós vamos tratar aqui a respeito do quê? Do repertório sociocultural. O que é o repertório sociocultural? É toda informação ou conhecimento válido que sirva para contextualizar o tema ou para fundamentar a tese, tá bom? O repertório sociocultural é muito comentado porque ele é uma das características muito fortes da redação Enem e você, aluno do CPC, já sabe usar basicamente esse repertório. E o que são esses conhecimentos? Vamos lá. Pode ser da história, da literatura, da filosofia, casos de repercussão pública na mídia, né, que a gente chama de conhecimento público, dados e percentuais de pesquisas ou instituições, livros, filmes, séries, letras de músicas e muitos outros mais que você possa conhecer, como até mesmo novelas, se você quiser trazer para o seu texto, ok, o Enem aceita já que ele é um repertório sociocultural, beleza? O que nós temos que ter em mente é que, segundo o Enem, esse repertório precisa ser, olha só, pertinente, legitimado e produtivo, certinho? Ele precisa estar relacionado à temática, ele precisa ser validado e ele precisa também ser integrado. Tudo bem, gente? Gostaram dessa dica de competência 2? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês rapidinho, para vocês observarem como é que isso acontece. Olha só, é possível traçar um paralelo entre a tese do sociólogo polonês Zygmunt Bauman a essa situação, pois, segundo ele, as relações sociais tornam-se líquidas. Observe que aqui nós temos um conhecimento da sociologia que é utilizado na redação justamente para marcar a opinião. E olha a opinião aqui, ó, nesse raciocínio, observa-se que a constante utilização desses aparelhos distancia as pessoas dentro dos lares. Gente, aqui, olha, quando eu digo que ele é um sociólogo polonês, eu estou validando esse conhecimento na área da sociologia, tá bom? Quando eu digo assim, ó, quando eu puxo aqui, ó, nesse raciocínio, observa-se que a constante utilização desses aparelhos distancia as pessoas dentro dos lares, você vai observar que aqui eu estou retomando esse repertório, o que vai fazer com que justamente, tá, ele se torne ali produtivo. Belezinha? Essa dica é bacana, hein? Vamos para a competência 3? A minha dica de competência 3 para vocês é bem simples. Vamos lá.
Gente, observe ali o projeto de texto, que é algo marcante na competência 3, que nada mais é do que você criar um esqueminha para o seu texto, tá bom? Quando você for começar a sua redação, faça um rascunho rapidinho ali no cantinho do que você vai colocar na sua introdução. Na tese, qual o fator 1, qual o fator 2 que você vai utilizar, tá bom? E no desenvolvimento, como é que eu vou desenvolver aqui o 1? Como é que eu vou desenvolver o 2? Quais os repertórios que eu vou utilizar? Anota rapidinho. Na conclusão, vamos pensar, eu preciso trazer as propostas. Pense nos 5 elementos que você vai trazer antes de montar aqui a sua redação. Então, é bem interessante fazer esse planejamento prévio, que a gente chama de projeto de texto, para evitar a falta de coerência. Tudo bem? Vamos lá. Então, a dica é: anote os repertórios necessários para contextualizar na introdução e para comprovar no desenvolvimento. Isso ajuda muito, gente. Muito mesmo, tá? Então, vocês vão observar o seguinte, olha. Eu também preciso pensar nas 2 propostas de intervenção e em seus 5 elementos, ou seja, eu vou pensar no texto completinho do início ao fim. Isso vai trazer o quê? Organização para o teu texto e o corretor vai perceber que você planejou ele bem direitinho, tá? Uma outra dica para a competência 3 que eu trago para você é: cuidado com a construção dos parágrafos que deixam lacunas, questionamentos. Então, se alguém puder fazer uma pergunta dentro do seu texto, é porque ele está incompleto em suas explicações. Qual é a minha dica? Leia com atenção o seu texto, percebendo se vocês podem surgir ali, se pode surgir perguntas nesse teu texto. E aí a minha dica é o seguinte: use marcadores argumentativos de explicação, que vão ajudar muito a evitar essas lacunas. Como, por exemplo, o uso de já que, uma vez que, haja vista que, pois, porque isso significa que você está se preocupando em explicar tudo dentro da sua competência. Gostou dessa dica? Vamos para a competência 4, rapidinho. Bom, a competência 4 é a competência que diz respeito ao quê, gente? Diz respeito ao uso dos conectores, né, dentro da redação. Segundo o Enem, a coesão na redação Enem ela é perfeita quando você usa elementos coesivos muitos, tá? Sabe, gente, de forma frequente. Onde? Dentro dos períodos, tá bom? Ou seja, entre as orações do seu período. Entre os períodos, ou seja, entre uma frase e outra, e também entre os parágrafos. Essa é a maior dica que eu dou para vocês. Ó, ponto conector, tá bom? Isso é maravilhoso, tá certo? Por quê? Porque o Enem observa a variedade de conectores, ou seja, se você traz conectores que não se repetem, então evitar repetição de palavras, evitar repetição de conectores, isso é algo muito importante. Lá no seu rascunho, observa se você repetiu algum, corta e depois você faz o quê? Você simplesmente vai lá e substitui por outro sinônimo, por outro conector parecido. A frequência, ou seja, dentro dos parágrafos, entre os parágrafos, é algo obrigatório, por isso que a gente sempre pede. No desenvolvimento 1, a gente pede conector, no desenvolvimento 2, a gente pede conector, lá na conclusão, a gente pede conector, tá bom? E o uso correto, gente, eu não posso errar. Se você erra o sentido do conector, você já perde automaticamente 40 pontos. A repetição até que é tolerada, uma vez, né? E ali por diante, mas o uso incorreto é descontado automaticamente, tá bom? Gente, esses conectores eles servem para dividir bem os parágrafos e mostrar as suas relações e também a organização dos períodos dentro dele, tá? Vamos para a competência 5. A competência 5, gente, é aquela competência que trata a respeito da proposta de intervenção. Qual é a dica da tia Ana Cláudia para você? Vamos lá? Gente, escreva 2 propostas completas. Eu sempre falo isso o ano inteiro e eu vou reforçar aqui, em razão do seu projeto de texto que é observado na competência 3. Porque não adianta nada eu escrever uma competência 5 completa com os 5 elementos, agente, ação, meu modo de realização, finalidade e detalhamento, se na hora da competência 3 eu vou perder ponto porque eu não abordei os 2 fatores da tese que eu analisei na minha redação. Então, nada a ver isso aí, gente. Façam 2 propostinhas completas, porque também você vai aumentar a tua chance de ter 200 pontos, tá bom? O Enem, ele analisa a proposta mais completa, mas se eu tenho 2 propostas completas, eu tenho 2 chances de levar os 200 pontos, ainda porque vou fechar a competência 3 também, tá lá? Tá bom? Só é necessário um de cada elemento, então eu não preciso ficar escrevendo vários agentes, várias ações, vários meio-modos, vários detalhamentos, não. Basta que para cada uma das propostas que você for trazer, você simplesmente coloque o quê?
um de cada. Belezinha? Gostou dessa dica também? Bacana. Para fechar, sim, é possível escrever uma proposta completa que englobe os dois fatores da tese, mas é preciso deixar bem claro que os dois problemas podem ser resolvidos dessa forma. Gente, olha só, então eu até posso trazer uma proposta só para os dois problemas, para os dois fatores, mas eu tenho que escrever explicitamente que aquilo vai resolver os dois problemas. Beleza? Essa é a minha dica para vocês. Coisa maravilhosa, o ano em 90 minutos. Conseguimos? Passamos um pouquinho do ponto, mas é para vocês. Desejo muito boa sorte na prova. Bom feriado. Tchau, tchau. Alô você, querido aluno, seja bem-vindo à nossa Mega Ultra Hiper Blaster Revisão, o ano em 90 minutos, aqui pelo CPC. No CPC você se garante. Professor Webston Silva com a nossa disciplina Língua Estrangeira Moderna, opção inglês. Começando agora a nossa revisão, o ano em 90 minutos. Nesta nossa aula, nós vamos conversar um pouco sobre as competências, né, e as habilidades do Enem e a prova de língua estrangeira moderna para orientar você como você deve proceder na resolução da mesma. Vamos começar elencando aqui alguns tópicos importantes para guiar você nessa parte de leitura e interpretação de textos. Bem, para saber como estudar para a prova de inglês, é preciso antes entender 3 itens básicos. Primeiro, a prova testa a sua capacidade de ler e interpretar textos em língua estrangeira. Em suma, essencialmente, nós teremos uma prova interpretativa, passando pela leitura e interpretação de textos, com duas vertentes bem claras. Você tem a parte de compreensão textual, que é o primeiro estágio da interpretação, e você tem a parte mesmo de interpretação propriamente dita, em que você vai acionar diversos tipos de conhecimentos, diversos tipos de saberes, de acordo com as competências e as habilidades, para interpretar bem as questões que foram propostas pela banca. O Enem quer avaliar seu conhecimento geral, o que você sabe sobre o que acontece no Brasil e no mundo e tem relevância social, política, econômica e cultural. Então, a parte de atualidades é uma parte bem presente na prova e que não deve ser desprezada, muito pelo contrário, deve ser estudada e revisada. É nesse momento que a gente passa a ter as questões multidisciplinares, porque a língua estrangeira moderna tem a prerrogativa de dialogar abertamente com outras esferas do saber. O Enem quer entender sua capacidade de raciocínio em outra língua. Por isso que você vai ser levado a compreender e interpretar textos em língua estrangeira moderna, nos quais você vai ser conduzido, né, através de um fio condutor, que é uma situação problema, através de uma determinada habilidade, para o entendimento ótimo dos textos ali propostos de diversos gêneros textuais que nós temos. Além disso, a gente poderia destacar para você outros tópicos importantes, dentre os quais a gente pode destacar esses aqui. Por isso, o que cai na prova de inglês do Enem são questões essencialmente interpretativas, que exigem conhecimento vocabular, atenção aos detalhes, foco e principalmente visão de mundo. Olha só, questões interpretativas, detalhadas, minuciosas, englobando aí diversos conhecimentos, principalmente essa questão da visão de mundo. Com base em tudo isso, você deve estudar texto, leia livros, revistas, sites, blogs e jornais, preferencialmente tudo em inglês. Não precisa ser essencialmente inglês, preferencialmente. Professor, mas eu ainda não tenho, ainda não domino essa habilidade ótima de fazer esse processo de leitura e interpretação dentro do inglês. Como é que eu faço? Você pode ler mesmo em português, principalmente com uma vocação maior em relação à questão das atualidades, e aí sempre procurar qual é a relevância, a importância daquilo ali no mundo. Aí você compara a informação que você tem em português com jornais, revistas, sites, blogs, entre outros em inglês, e aí você faz uma associação daquilo que você sabe em português e vê como é que é aquele mesmo tópico, aquele mesmo conteúdo em língua estrangeira, no caso, língua inglesa. Música.
Ouça músicas que você gosta e faça a tradução das letras. Além de ser útil para expandir o vocabulário, você se diverte e, obviamente, relaxa um bocado. As músicas trazem verbos frasais, trazem vocabulário, trazem linguagem figurada e abordam temáticas variadas. Se você pegar as últimas provas do Enem, a gente sempre tem encontrado o estudo do produto cultural nelas, que é onde se encaixa a música, a poesia, a literatura, o cinema, entre outros elementos que são cobrados, a gente vai destacar aqui para vocês. Então, a música tem tido cadeira cativa nas provas do Enem. É bom vocês ficarem atentos e ligados em relação a isso. Poesia. De vez em quando aparece uma questão envolvendo algum poema no Enem. Elas geralmente têm um vocabulário mais requintado e vão exigir mais conhecimento do aluno. Procure alguns poemas famosos e tente identificar as palavras e os sentidos que não são familiares a você. Aqui, nesse gênero em particular, ocorre a exigência, né, a demanda de muito conhecimento linguístico e conhecimento de mundo. Então, saber que tipo de poesia você tem, o período histórico, se tem alguma referência com alguns outros aspectos do conhecimento e do saber, tudo isso vai ajudar você a fazer uma boa leitura e interpretação. E a formação de um vocabulário próprio, por repetição, por exercitar e praticar demais, também vai ajudar muito você nesse processo de leitura e interpretação dos textos em língua estrangeira moderna. E por fim, nessa parte inicial, a gente pode destacar ainda 2 aspectos. Com base em tudo isso, você deve estudar a gramática, obviamente, ela não poderia ficar de fora. Mesmo que seja difícil cair alguma questão só sobre isso no Enem, obviamente que a gramática é fundamental para o entendimento de um texto, já que a gramática ela vai integrar e vai relacionar os termos, suas funções sintáticas, as suas categorias morfológicas, para então compor as ideias de forma coesa e de forma concisa, e aí você vai conseguir entender o texto da melhor forma possível. Dê especial atenção a tempos verbais, preposições, tá? Que são 2 tópicos bem importantes, mas eu ainda destacaria para vocês pronomes com a relação de referência e substituição, também são muito importantes. O uso dos conectores lógicos que entram preposições, conjunções e advérbios e verbos. Não há texto sem verbo. Todo texto necessita de verbo para que possa ter sentido os estados ou as ações descritas ali. Atualidades. Todas as questões abordam temas atuais de interesse social, político, econômico e cultural. Se você está por dentro desses temas, vai ser mais fácil entender o contexto apresentado. Se você puder pegar aí textos, principalmente de uma década para trás também, como é um banco de questões, geralmente nós temos questões de 2011, 2012, 2013, 2014, né, de temas daquelas épocas. Também seria legal você pesquisar e ver quais são os tópicos capitais desse período para poder ajudar você nesse processo de leitura e interpretação de textos, tá? Agora a gente vai repassar para vocês, tá? As competências, as habilidades do Enem, e aí em cada competência e habilidade a gente vai fazer um exercício prático de amostragem aqui para vocês de como é que você deve proceder para poder ter sucesso, para você poder lograr êxito nessa prova do Enem que está se avizinhando, né? Então vamos lá. A competência diária na qual está inserida a língua estrangeira moderna é a competência diária 2, que diz que você vai conhecer e usar a língua estrangeira moderna como instrumento de acesso a informações, outras culturas e grupos sociais. Aqui ocorre uma supervalorização da língua estrangeira moderna, no caso aqui da opção de vocês, da língua inglesa, como um veículo para que você possa se informar mais. Ou seja, além de se informar na língua mãe, que é a língua portuguesa, você também vai conseguir ter acesso a mais informações utilizando a língua estrangeira moderna, no caso, o inglês. Com essas informações, também vem o aspecto primordial de quem aprende uma outra língua, que é estar inserido em uma nova cultura. Então, a cultura dos anglófonos, que é a cultura dos países e das pessoas que falam a língua inglesa. E aí você consegue também interagir com outros grupos sociais, pessoas que dominam o inglês. Às vezes são nativos, às vezes são pessoas que têm o inglês como
um propósito comunicativo, outras pessoas que usam o inglês para trabalho, para estudos e outros elementos afins. Então, a competência diária, ela está associada à questão do saber. Então, são os saberes que você vai adquirir, os saberes que você adquiriu e que você vai, digamos assim, você vai acionar esses saberes para resolver situações, problema, que são justamente as situações apresentadas dentro de cada uma das habilidades. A habilidade nada mais é do que o saber fazer. E a primeira habilidade que nós vamos estudar aqui na nossa Ultra Mega Hiper Blaster Revisão, o ano e 90 minutos, é a H5 ou habilidade 5, que é a habilidade que você vai associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Então, é uma habilidade voltada para vocabulário, é uma habilidade voltada para leitura e interpretação de textos utilizando a questão de vocabulário, já que você vai fazer aqui uma associação direta a vocábulos e expressões de língua estrangeira moderna ao tema do texto, tá? Então, a associação, ela vai acontecer dessa forma, de maneira bem direta, de maneira bem objetiva. E, professor, o que é que eu devo estudar em relação a esta habilidade? O que estudar? Bom, você pode começar fazendo um estudo com palavras cognatas, que são aquelas palavras da língua inglesa, que são semelhantes a outras palavras da língua portuguesa, tanto na forma escrita quanto no significado. Já ajuda bastante a entender determinados tipos de texto. As palavras cognatas, elas caracterizam um evento chamado de convergência de léxico, que é quando você compara o léxico do inglês com o léxico do português. Então, há uma convergência. Dentro dessa mesma linha de raciocínio, existe a divergência do léxico, que é quando você compara o léxico do inglês com o português. O léxico vai ser semelhante na forma escrita, mas terá o significado diferente, gerando aí os famosos falsos cognatos. A língua inglesa tem falsos cognatos, eles são relevantes, eles são importantes e vale a pena você dar uma revisada nos essenciais. Verbos frasais são expressões formadas a partir de verbos base que recebem modificadores, podendo ser uma preposição ou um advérbio, e que alteram o seu sentido à medida que essas preposições ou advérbios são alterados, são modificados. Também é conveniente estudar os verbos frasais essenciais. Expressões idiomáticas é a combinação deliberada de palavras que isoladamente têm um sentido próprio, mas que ao se combinar elas vão assumir um sentido que vai tomar como base uma ideia ou um conceito. Então você deve evitar a tradução literal para tentar, assim, entender as expressões idiomáticas. O melhor caminho é trabalhar as expressões sempre se guiando com aquelas que são mais usuais e sempre trabalhando e adotando a postura de tentar entender o sentido da expressão, da ideia, que é isso que é planteado por lá. Conectores lógicos, conjunções, preposições, advérbios, são elementos utilizados para costurar as ideias do texto. Então, entender, por exemplo, quais elementos têm ideia de adição, de soma, inclusão, elementos que são disjuntivos ou alternativos, elementos, por exemplo, que dão ideia de contraste, oposição, que dão ideia de adversidade, que dão ideia de consecução, que dão ideia de explicação. Tá? Então, é importante entender essas ideias que estão presentes dentro do texto. Agora, nós vamos pegar esses conhecimentos aqui e vamos aplicar de forma prática numa questãozinha proposta aqui para vocês. Então, nós trazemos aqui a imagem de uma campanha publicitária. Temos lá um símbolo, né, de portador de necessidades especiais. E está escrito em inglês assim: Every 88 seconds, a drunk driver makes another person eligible to park here. Every 48 seconds, a drunk driver makes another person eligible to park here. Nessa questão, nós vamos dar ênfase a duas expressões. São elas drunk driver e eligible. Então vamos entender aqui. Drunk driver significa motorista embriagado. E eligible significa elegível. O que está dizendo aqui? A cada 48 segundos, um motorista embriagado, um motorista alcoolizado,
faz ou torna, né, uma outra pessoa elegível a estacionar aqui. Então, claramente, no enunciado, a gente vai conter as palavras que nós queremos. Então, questão 1, primeira, para ilustrar para os senhores, competência 2, habilidade 5. Toda comunicação em todos os campos da atividade humana dá-se por meio de gêneros do discurso. No texto dessa propaganda foram utilizadas as palavras drunk driver e eligible para. Vejam que a gente está utilizando duas palavras da língua inglesa, então nós vamos associar essas palavras com o entendimento do texto. Então, drunk driver é o motorista embriagado e eligible significa elegível ou apto para fazer determinada coisa. Bom, essas palavras foram usadas com a finalidade de, letra A, alertar sobre os comportamentos inapropriados em relação ao binômio consumo de álcool e direção. Letra B, criticar a utilização da pauta que envolve os PNEs, né, portadores de necessidades especiais, nas campanhas com fins eleitorais. Letra C, convidar o leitor a engajar-se numa campanha nacional de doação de próteses para PNEs. E letra D, divulgar um novo serviço gratuito para cadeirantes. Na letra E, educar jovens e adultos sobre a questão da acessibilidade. Como eu estou relacionando, estou associando palavras ou expressões com o texto, a alternativa que tem relação com essas palavras está logo aí no início para você não errar, é a alternativa A, onde drunk driver, que é justamente, né, o motorista que consumiu álcool e assumiu a direção, então ele está assumindo o risco de causar um dolo, né, a alguma pessoa. Nesse caso, o objetivo da propaganda, né, a ideia dela utilizar essas palavras é alertar sobre os comportamentos inapropriados em relação ao binômio consumo de álcool e direção. Bom, a nossa próxima habilidade é a habilidade 6, a H6, que você vai utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Nada mais é do que uma clássica interpretação de textos na qual você vai se informar mais, você vai se informar sobre qualquer assunto, de qualquer área do conhecimento, e especificamente pode ter textos voltados para aspectos relacionados a tecnologias e aspectos relacionados com a questão da cultura, tá? Então a gente chama carinhosamente de Infotech Cult, informação, tecnologia e cultura. O que estudar? Textos informativos, você pode lê-los em português, como a gente falou aqui no início dessa revisão, ou se você já tiver fluência, pode pesquisar mesmo em inglês. Observar textos voltados para a ideia, o conceito da tecnologia, a tecnologia como um todo, todas as esferas. Textos voltados com o aspecto da cultura, então a gente tem Infotech Cult, ou seja, Information, Technology and Culture. E a finalidade, o propósito da leitura desses tipos de textos nada mais é do que ampliar o conhecimento de mundo, ter a capacidade de, através da língua estrangeira moderna, no caso o inglês, ter um conhecimento de mundo maior, ter um conhecimento de mundo mais expandido, com a intenção e com o afã de materializar a proposta lá da competência diária, que é justamente utilizar o inglês como esse instrumento para obter esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação em todas as esferas a saber. E aí a gente vai encontrar aqui claramente, eu vou voltar aqui para que você possa observar, né? O seguinte cenário, nós temos don't assume delayed results or suspect. If anything, it means officials are getting them right. É o título, né? Congratulations, America! You made it through a 2-year presidential cycle that saw a record number of Democrats seek the nomination with unprecedented diversity. You evaluated the candidates while trying to navigate the pandemic, economic collapse, and overdue reckoning on race. Along the way, you've zoomed into nomination conversations, participating in drive-in rallies, and endured record political advertising. More than 97 million of you have already voted. Your stress levels are through the roof. Sorry to say, they may not be down anytime soon. A gente repara que o tom dele é extremamente irônico
Parabéns, América, né? Ele está falando justamente da questão da corrida presidencial nos Estados Unidos. E aí ele usa um tom bastante irônico, que é uma característica, né, principalmente dos nativos de língua inglesa, o que a gente chama de tongue in cheek, que é falar de coisa séria em tom de brincadeira. Lá no final ele encerra dizendo: sorry to say, they may not be going down at any time soon. Lamento dizer, é uma pena dizer, né? Ah, meu Deus, é uma pena dizer. Mas pode ser que eles não diminuam, reduzam, né? Em alguma época, em algum tempo, em breve. Então, claramente aqui a gente vai ter um artigo e a gente percebe que a natureza do sentimento que é exposto pelo autor do artigo é: letra A, coragem; letra B, vergonha; letra C, incompreensão; letra D, superioridade; letra E, ironia. No artigo, o escritor expressa um sentimento de ironia. Ele está sendo irônico quando ele começa parabenizando e quando ele encerra dizendo lamento dizer, ou seja, só lamento, mas não é isso que você está pensando. Então, competência 2, habilidade 6, porque você foi capaz de ler um texto e a partir da leitura desse texto você identificar, tá, uma característica latente do nativo, que é a utilização do tongue in cheek, que é falar de coisa séria em tom de brincadeira. Essa é a nossa revisão, ultra, mega, hiper blaster revisão, o ano em 90 minutos, língua estrangeira moderna, inglês, professor Epston Silva, aqui no CPC, você se garante. Chegamos aqui à metade, né, das habilidades, e agora a gente vai para a próxima habilidade, que é a H7 ou habilidade 7. H7 ou habilidade 7, você vai relacionar um texto em língua estrangeira moderna às estruturas linguísticas, sua função e o seu uso social. Então aqui vai prevalecer a teoria dos gêneros textuais. Então você tem que observar a estrutura linguística do texto, o layout do texto, observar a intenção comunicativa do autor, ou seja, a função e o uso social. Professor, o que eu vou utilizar para estudar aqui? Tá aqui, ó, teoria dos gêneros textuais. Identificar através das sequências discursivas, das sequências narrativas, que tipo de texto você tem lá. Se você souber que tipo de texto você tem, você é capaz de prever qual é a função daquele texto e qual é o uso social daquele texto, tá? Observar alguns elementos, né? Ou seja, algumas características dos gêneros textuais, como a disposição do texto, o layout do texto, a linguagem que é utilizada, porque ela vai variar conforme o público-alvo, né? A presença de tabelas, de gráficos, a presença de números, a presença de outros marcadores textuais, como, por exemplo, subtítulos. Então, são todos elementos que devem ser levados em consideração para que você possa ter o maior sucesso possível. Essa competência, ela vai apresentar principalmente questões envolvendo função, uso social e as características. Se ele falar em códigos verbais, se ele falar em códigos não verbais, se ele falar, por exemplo, de algum elemento que compõe o texto, se ele associar a disposição do texto, o layout do texto, se ele perguntar o objetivo do texto, o propósito do texto, a função, se ele procurar saber a intenção do autor do texto, você está diante de texto de competência 2, habilidade 7, que é o texto que trabalha justamente esse aspecto importante aqui dentro da leitura e interpretação de textos no Enem. Então aqui nós temos um meme, né? Atrás nós temos diversos personagens das histórias infantis e diz o seguinte, o meme: Dear parents, Jasmine was in a relationship with a dirty homeless boy named Aladdin. Snow White lived alone with 7 men. Pinocchio was a liar. Robin Hood was a thief. Tarzan walked around without clothes on. A stranger kissed the Sleeping Beauty and she married him. Cinderella lied and snuck out at night to attend the party. You can blame us. We are taught to rebel since a young age. Queridos papais, Jasmine estava em um relacionamento, em um rolo com um sem-teto sujo, cujo nome era Aladim. A Branca de Neve morava sozinha com 7 homens. Pinóquio era mentiroso. Robin Hood era um ladrão. E o Tarzan andava por aí sem nenhuma roupa. Um estranho beijou a Bela Adormecida e ela se casou com ele. A Cinderela mentiu e vazou, né, para dar um rolê à noite em uma festa. Você pode nos culpar,
mas nós fomos ensinados a nos rebelarmos desde a tenra idade. Então isso aqui é um meme, tá? Então tem um gênero oriundo aqui da cybercultura e diz o seguinte: meme nada mais é do que um conceito foto, vídeo, pessoa ou fato que se populariza rapidamente pela rede. Quem cunhou o termo oficialmente foi o escritor Richard Dawkins no ano de 1976, em seu livro The Selfish Gene, o famoso gene egoísta. Em resumo, o meme é uma ideia que se propaga rapidamente. O produtor do meme em questão pretende, olha aí, ó, pretende, visa, ele quer saber qual é a intenção comunicativa dele. Se ele quer saber função e uso social do texto, pode ser qualquer tipo de texto, você está diante da competência 2, habilidade 7. Letra A. Criticar a antiga tradição dos pais de contar histórias infantis como forma de entreter as crianças antes de elas dormirem. Letra B. Justificar através dos exemplos retirados de histórias infantis um comportamento que para os pais provavelmente é inaceitável. Letra C. Condenar toda e qualquer história infantil para elas trazerem elementos reprováveis para a formação do caráter das crianças. Letra D. Convidar o leitor a refletir sobre inúmeros estereótipos contidos nas histórias infantis como forma de conscientizar as crianças. E letra E. Sugerir que as histórias infantis sejam imediatamente atualizadas para garantir que as crianças ainda continuem se interessando por elas. Então, claramente aqui, pela linguagem utilizada lá, em relação, tá, ao tipo de personagem, o comportamento que eles têm, tá? As crianças querem justificar, através dos exemplos retirados das próprias histórias infantis, um comportamento que para os pais provavelmente é o quê? Inaceitável. Mas aí eles utilizaram o feitiço voltando contra o feiticeiro. Então, claramente aqui nós vamos marcar a alternativa B. Lembrando que essa é a sua revisão, né? Essa aqui é a nossa revisão, o ano em 90 minutos, e aí a gente vai encontrar agora a competência 2, habilidade 8, em que você vai reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Essa competência tem sido bastante cobrada, e uma característica legal dessa competência aqui é justamente, aliás, dessa habilidade é justamente o estudo desse produto cultural, letra de música, poesia, cybercultura. Você vai ter N elementos que são utilizados dentro desse processo aqui, e é um processo muito importante e relevante. Convém você ficar atento a diversos elementos que a gente pode utilizar aqui. Então, o que estudar? Nós vamos estudar cinema, teatro, televisão, né? A arte clássica, a arte urbana, com o grafite, principalmente os pilares do movimento hip hop, né? As letras de rap, a utilização do grafite, o breakdance, entre outros elementos que são utilizados para identificar esse movimento muito comum. A cybercultura, que é todo e qualquer tipo de produto produzido, né, dentro do universo ou desse mundo, né, cybercultural, dentro da internet, dentro da rede. Literatura, poesia, música e dança, que são elementos bastante cobrados, então são fáceis de identificar. Aqui eu trouxe para a gente analisar uma poesia concretista, tá? Poesia concretista, que é uma poesia bastante cobrada. Então nós temos aqui no centro Concrete Poetry, né? Nós temos dinner, que é a refeição, né? Lembrando que breakfast é o café da manhã, o lunch é o almoço, você tem o dinner, que é o jantar, né? E você tem o snack, que é a merendinha, tá? Aí à esquerda nós temos um fork, à direita nós temos uma knife e um spoon, e o plate na forma circular. Então a poesia concretista ela tem características bem interessantes que eu vou elencar agora para vocês. A poesia concreta possui uma estrutura formada por utilização de paranomásia, que é o utilizar palavras semelhantes na forma ou no som, mas de sentidos diferentes, próximas umas das outras, e a disposição espacial das palavras, frases ou caracteres, como a gente viu aqui representadas. Não é organizada em versos ou estrofes, já que ela privilegia o conteúdo, né? A forma pelo conteúdo. A poesia postada em um site permite deduzir que, letra A, aos finais de semana, o autor faz um brunch por acordar tarde. Letra B, o café da manhã é a refeição predileta do autor do poema. Letra C, na hora da janta, o autor usa garfo, faca, colher e prato.
Letra D, a hora da pizza feita em casa deixa o autor feliz. E letra E, o almoço feito pela mãe do autor é especial. Lembrar que o brunch é aquele café da manhã reforçado, é a mistura do breakfast mais o lunch. Você acordou muito tarde para tomar café e ainda está muito cedo para você almoçar. Então você vai almoçar bem mais tarde, então você toma um café bem mais reforçado para poder aguentar o dia, né? Venha provar meu brunch, né? Beleza, então aqui é muito fácil você identificar através dos elementos dessa poesia concreta a alternativa correta. A poesia postada em um site permite deduzir que, letra C, na hora da janta o autor usa garfo, faca, colher e prato. Você tem lá, né? Você tem lá a palavra fork, que significa garfo em inglês. Ele até utilizou, né, essas estruturas para lembrar o garfo. Tem a palavra knife, que significa faca. Tem a palavra spoon, que significa colher. E tem a palavra plate, que foi disposta de forma circular para lembrar aí o prato. O que remete à questão da janta é a palavrinha dinner. Galera, essa daqui foi a nossa revisão, o ano em 90 minutos. Desejo a todos boa sorte, boa prova e até breve. Olá, sejam bem-vindos aqui à nossa revisão, um ano em 90 minutos aqui do CPC, aqui a parte de espanhol. Sejam todos muito bem-vindos, caríssimos alunos, e hoje nós iremos fazer aqui uma pequena revisão de algo que é muito importante para você, algo que é muito cobrado no Enem, os conteúdos, as interpretações textuais e as suas habilidades que podem ser cobrados aí dentro do contexto compreensivo e interpretativo que o Enem nos cobra. Então nós iremos trabalhar aí algumas coisas interessantes relacionadas às habilidades, a nossa compreensão de número 2 e algumas dicas que vocês terão aí para fazer ainda, para praticar ainda até o final, né, das nossas aulas aí, e quando estiver bem próximo do Enem, para você sempre dar aquela revisadinha para que você possa estar muito bem inteirado aí do nosso conteúdo, ok? Muito bem, então, como é que começa as nossas dicas, professor? Então, como é que vem o espanhol no Enem? Então, vamos ver o que é que cai na prova do Enem. Primeira coisa, gente, para você saber como estudar para a prova de espanhol, é preciso antes entender 3 itens básicos que nós teremos e que serão abordados aí na prova de língua estrangeira moderna, a língua espanhola. Primeiro, a prova ela vai testar a sua capacidade de ler e interpretar textos em língua estrangeira moderna. Por isso é importante que você tenha adquirido um bom conhecimento, que você sempre procure estar inteirado com a língua. Como assim, professor? Assista séries e coloque a legenda em espanhol, ouça músicas, procure ler algumas matérias de jornais, revistas de fora. Quando você for ver um vídeo no YouTube, procure ver um vídeo com a legenda em espanhol, porque assim você vai ganhar mais vocabulário e a sua aptidão de compreensão e de interpretação aumentará e melhorará e muito, tá bom? Outra coisa que o Enem vai te cobrar também, meu caro aluno, o Enem ele quer avaliar o seu conhecimento geral. Como assim, professor? Os textos que caem lá são textos diversos, né? Ele quer saber o que é que você sabe sobre o que acontece no Brasil e no mundo em questão da relevância social, política, econômica e cultural. E é um ponto bem importante. É por isso que ele te cobra as habilidades 5, 6, 7 e 8. Quando fala de cultura, professor, habilidade número 8. Política, economia, sociedade, professor, habilidade de número 6 e 7. E a habilidade número 5, que é de vocabulário e expressões, ajuda você a compreender todo esse contexto que nós temos aí. O Enem também quer entender a sua capacidade de raciocínio em outra língua. Você já parou para pensar que muitas vezes quando você está fazendo a leitura de um texto em espanhol, você busca colocar ele em português? Pois muito bem. É uma tentativa de fazer um raciocínio, uma ligação lógica com a nossa língua. E é o que geralmente nós iremos fazer. Sabe por quê? Porque o contato que nós temos com a língua, muitas vezes ele é mais escrito e auditivo. Com músicas, com filmes, manuais de instrução, receitas, notícias da internet, poemas. Então nós temos um contato com a língua estrangeira dessa maneira bem mais simples, né? Dessa forma bem mais como é que eu posso dizer para vocês, instrumentalizada e globalizada que nós temos para as línguas estrangeiras. E aí, professor,
o que é que eu devo estudar para as questões interpretativas, o que vai exigir o meu conhecimento? Olha, a primeira coisa que você tem que saber é que as questões são interpretativas. Não vai cair aquela questão, por exemplo, Ana subiu a escada, quem sobe a escada? Não cai mais esse tipo de questão. O Enem ele vai cobrar o seu conhecimento vocabular. E além do seu conhecimento vocabular, o Enem também quer chamar a atenção para os detalhes, para saber se você encontra o foco e principalmente se você tem uma visão ampliada em relação ao que está ao redor, ou seja, ao que está dentro do contexto que nós vivemos hoje, um contexto mais globalizado, bem mais interessante. Então é importante que você sempre procure fazer leitura de textos, né, em língua estrangeira, língua espanhola. Procure livros, revistas, sites, blogs, jornais, porém tudo em espanhol. Assim, você vai focar dentro de um contexto interpretativo onde você vai conseguir desenvolver as suas habilidades. Outra coisa, ouça músicas. Pegue as músicas que você gosta em espanhol, procure ouvir uma música em espanhol de algum cantor, como esses da moda, Malumba, J Balvin. Pegue a letra, procure fazer uma tradução, busque expandir seu vocabulário e, além de aprender dessa maneira, a língua espanhola de uma maneira diferente, ela é bem mais divertida e mais relaxante. Então você vai aprender e muito, né? Porque você vai estar mais relaxado, você vai conseguir interpretar melhor as questões. Outra coisa, é muito importante que você busque saber também questões relacionadas à poesia, né? Por quê? Porque as provas do Enem, pessoal, na habilidade número 8, cobra muito essa questão das poesias, cobra as músicas, que são textos poéticos. Então nós temos uma visão diferenciada em relação à poesia. A nossa poesia geralmente ela está ligada muito bem a um enfoque social, ao enfoque existencial. Então nós temos grandes informações relacionadas a essa compreensão. Outra coisa que a gente deve ter, procure poemas famosos, as questões de poemas que estão linkados e colocados aí com pessoas como Pablo Neruda, Gabriel Garcia Marques, Isabel Allende, Antônio Machado, né? Procure Jorge Luis Borges, então procure escritores que nós já trabalhamos durante esse nosso período letivo, e escritores que também são muito familiarizados à música brasileira, como a Violeta Parra, né, que tem músicas aí com Gilberto Gil e Caetano Veloso. Então, vários cantores aí, Fito Paz, que tem músicas com os Paralamas do Sucesso, né, com os Titãs. Então, busque sempre fazer essa colocação em relação à poesia. Outra coisa que a gente precisa, professor, a gente precisa realmente da gramática. Você viu que a gramática ela tem um funcionamento importante para que você entenda a circunstância, a ação circunstancial que é cobrada dentro dos textos é de suma importância para a gente. Então é importante que você tenha um bom conhecimento sobre pronomes, sobre verbos, preposições, sobre conjunções, né? Sobre verbos de câmbio, como nós aprendemos aqui, quedar, se poner, né? Verbos que vão ser colocados para uma coisa, mas que tem um sentido diferente, né? Como na língua portuguesa. Ele se converteu em uma pessoa má. É como se eu dissesse que ele se transformou, ele mudou a sua personalidade. Então nós também temos esses verbos de câmbio para a língua espanhola. Outra coisa bem importante, pessoal. Busque sempre textos que estão relacionados à atualidade, temas de interesses sociais, políticos, econômicos e cultural. Por quê, professor? Porque esse ponto ele é muito abordado dentro das questões do Enem, né? Se você está por dentro desses temas, olha o que nós anotamos aí. Vai ser bem mais fácil entender o contexto apresentado aí para que nós possamos ter boas notas, né? Teremos um bom aproveitamento na prova de língua espanhola, ok? O que mais, professor? Bom, a competência que nós temos aí em relação a isso é a competência de número 2, que é aquela que vai cobrar o seu conhecimento numa língua estrangeira moderna, para que você tenha acesso às informações, à cultura, a grupos sociais, através das redes sociais, através do uso constante da internet. Então isso é de suma importância para a gente, para que nós possamos ter aí este conhecimento apurado de mundo através da língua estrangeira moderna, seja ela inglês ou, como é no nosso caso, a língua espanhola. E as habilidades, professor? Vamos lá. A primeira habilidade que nós iremos ver aqui, galera, é a habilidade de número 5. Essa habilidade, gente, ela vai cobrar vocabulário, expressões idiomáticas,
contextos circunstanciais gramaticais, como nós já vimos na prova do Enem, né? Algumas questões, por exemplo, aquela poesia, né? Cânia, que fala a utilização das preposições acima, abaixo, né? Sobre, para identificar a questão do posicionamento social. Então veja que a gramática ela é cobrada, mas ela é cobrada de uma maneira funcionalizada. Ou seja, eu leio e aqui eu sei. Aqui ele está pedindo a identificação de lugar. Aqui eu tenho a identificação de uma expressão idiomática. Ele está falando que eu esqueci alguma coisa. Então sempre vai estar relacionado a essas colocações. E aí, professor, o que pode cair? Quais são os tipos de vocabulários e expressões que nós podemos encontrar nesta habilidade? Nós podemos encontrar a questão dos heterossemânticos, ou também chamados de falsos cognatos no espanhol. Podemos encontrar as palavras cognatas, que são aquelas palavras que têm uma proximidade com a língua portuguesa em relação à escrita, ao sentido, à utilização, ao gênero que essa palavra vai se encontrar dentro do contexto. Podemos encontrar também os famosos verbos de câmbio, onde nós vamos ter a colocação de um verbo, mas com uma funcionalidade, um sentido totalmente diferente. Por exemplo, o verbo poner-se significa colocar, pôr, mas quando a pessoa diz assim, ella se puso roja debido a las jugueterias con ella, ou seja, ela ficou com vergonha, ela ficou vermelha devido à brincadeira que fizeram com ela. Então vejam um verbo de câmbio, porque o verbo poner é pôr, e aqui é colocar-se em um estado de ânimo naquela determinada situação. Então nós podemos ter aí também os verbos de câmbio. Outra coisa que nós podemos ter, expressões idiomáticas. Não esqueçam, professor, nós tivemos várias aulas aqui com expressões idiomáticas, vimos dentro dos textos, porém se na hora eu tiver alguma dificuldade, alguma colocação em relação a como me comunicar com o texto, como é que eu faço para ter a compreensão desse texto? Muito simples, galera. Você faça a leitura geral do contexto, aonde está relacionada principalmente a expressão idiomática. Lá você vai encontrar o sentido. Não se preocupe, o todo do texto na língua espanhola, ele vale mais do que a própria expressão que ele te cobra. Ou seja, a expressão ela vai fazer parte do sentido geral do tema que vai estar exposto dentro do texto. Ok? Outra coisa, conectores gramaticais. Quais os conectores gramaticais, professor? Aqueles que têm funções circunstanciais dentro do contexto. Primeiro dele, as preposições. Nós aprendemos que algumas preposições como a, de, para, com, sobre, hacia e hasta têm algumas funções que são relativas às suas funções dentro do contexto interpretativo. Outra, as conjunções. As conjunções são um tipo de preposição, ou melhor dizendo, são um tipo de ligação, um tipo de elo, de link que nós fazemos entre orações, entre os termos que vão estar gramaticais ali relacionados àquele contexto interpretativo, onde a gente pode ter a função de adição, de opção, de ideia oposta, de colocação de uma ideia conclusiva, de uma ideia causal. Então, a gente sempre vai ter situações que são remetidas a essa ideia. Então, o que nós vamos encontrar com tudo isso, professor? Tudo isso, gente, é para que haja o entendimento do texto dentro da sua conjuntura. Olha esse texto aqui, ó, dinheiro negro. Ali em cima nós já temos aí uma colocação em relação a uma expressão idiomática que nós estudamos. Quando a gente fala de dinheiro negro, nós estamos falando sobre a colocação para um dinheiro sujo, um dinheiro criminoso, um dinheiro de corrupção. Dos perdedores que sueñam com um grande golpe. La série romana muestra como uma inocente broma, ou seja, uma inocente brincadeira, se les va de las manos a dos jóvenes. Llega HBO Dinheiro Negro, uma série original de Romênia, que a lo largo de 6 capítulos, ou seja, ao longo de, olha aí a expressão já nos ajudando aí para você interpretar o texto, a lo largo de, ou seja, ao longo de 3 capítulos, 6, melhor dizendo, narra como dos perdedores sueñam como dar el gran golpe, pero no es tan fácil, porque mientras planifico el atraco, deberán conseguir el difícil equilíbrio, casi impossível, entre la moral e la autoprotección. Olha,
dentro desse contexto, lá ó, você vê, porque mientras planificam, ou seja, enquanto eles planificam, há também a questão de conseguir o equilíbrio. Então veja lá a preposição sendo utilizada para indicar o quê? Ideias simultâneas, né? Ó, duas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Escrita e dirigida por Daniel Sadun, é um ingenioso acercamiento a la culpa, la inocencia y los pilares morales em uma pequena cidade donde salirse como la suya, outra expressão idiomática muito utilizada, ou seja, sair ao seu modo sem deixar rastros, né? Parece ser uma forma de ganhar em la vida. Doru e Onel, né, são dois técnicos de departamento de obras públicas. Frustrados por conseguir os piores assentos en el bar onde planeavam ver el futebol, bromeiam, ou seja, brincam sobre levar a cabo, ou seja, sobre levar na prática, colocar em prática, iniciar um atraco, ou seja, um plano para não ter que estar nunca mais ao final da ordem hierárquica, ou seja, para sair da última ordem hierárquica que eles se encontram. Os problemas começam quando lhes escuchado el dueño del bar y lo que empieza con una broma cobra la vida propia. De repente se ven pressionados para que sigam adelante com um atraco em la vida real. Muito bem. Então olha o que nós temos aí. Ó. A seguinte expressão, lo largo de, tem como sentido para nós falantes da língua espanhola como o que, gente? Olha, para nós que somos falantes da língua espanhola, estudantes da língua espanhola, né, entendedores aí, né, da língua espanhola, para que nós possamos fazer a prova do Enem, nós temos que expressão? Bom, a gente viu lá que diz o quê? A lo largo de 6 capítulos, ou seja, ao longo de 6 capítulos. Então veja, a expressão idiomática utilizada dentro desse contexto faz com que nós possamos ter um melhor entendimento em relação a essa colocação. A habilidade número 6, pessoal, é aquela que vai cobrar o seu conhecimento, os mecanismos que você tem para ampliar as possibilidades de acesso às informações, a tecnologias e a culturas, ou seja, os chamados textos informativos. Como é que eles podem vir, professor? Olha, um dos tipos mais utilizados dentro desse contexto, nós temos quem? Os chamados textos informativos e os textos instrucionais. Os textos informativos são aqueles que vão trazer sentido relacionado à saúde, economia, entretenimento, tecnologia, meio ambiente, cultura, esportes, ou seja, vários significados. E geralmente estão associados a jornais, revistas, sites especializados, agências de comunicações. Você já deve ter ouvido falar numa agência que já caiu na prova de inglês e de espanhol e de língua portuguesa. A agência Reuters, né? As informações que são trazidas desse tipo de agência comunicadora. E os textos instrucionais, professor? São aqueles que nós vamos ter a utilização do modo imperativo como uma forma de instrução. A gente pode ter manuais de instruções, folders, cartazes, panfletos, campanhas publicitárias. E nesse caso, o que é que mais cai na prova do Enem, pessoal? Cartazes de propagandas e campanhas publicitárias, onde eu procuro vender um produto ou uma ideia, como as campanhas de saúde, de educação, campanhas que estão relacionadas a você ser convencido e atraído por determinada ideia. Ok? Por exemplo, agora nós fazemos a utilização aí das campanhas que estão voltadas para a Covid. Então é um tipo de campanha utilizada pelos textos aí que nós vamos ter, tá bom? Desde Nápoles hasta Joanesburgo, ou seja, desde a Itália até a África do Sul, desde Buenos Aires hasta Barcelona, los actos de xenofobia e racismo indicam que não nos encontramos ante um fenômeno global. Definida por la Real Academia de la Lengua como el odio, repugnância e hostilidade a los extranjeros, la xenofobia va de la mano con los flujos migratorios por razones econômicas ou ambientales. E el desplazamento forçado provocado por los conflitos armados internos e las guerras, el otro que el que viste, habla y tiene outra cultura em uma região diferente es visto como sospechosa, desconfiada,
né, desconfiança y temor en los países del llamado primer mundo. Los políticos de la de derecha y los grandes medios ensalzam lo próprio e denigrem el ajeno, ou seja, vamos denegrir a imagem do que não nos pertence, né, a cultura alheia, contribuindo a criar um clima de medo, né, e ódio hacia, ou seja, em direção ao estranho e ao desconhecido. No texto, a relação entre os fenômenos discriminatórios e a postura de políticos de direita e de grandes meios de comunicação tem a função de quê? Olha, dentro desse contexto, gente, ele está falando sobre a xenofobia. Então, qual seria a resposta correta? Bom, galera, seria o quê? Criticar aqueles que favorecem a aparição do medo, ou seja, as pessoas que vão fazendo, né, essas questões e criar, né, um clima de medo e de ódio em relação ao que vem de fora, ao que é desconhecido pela nossa cultura. Veja que ele coloca isso nas duas últimas linhas desse texto. Outra colocação que nós temos é a habilidade de número 7, que vai relacionar um texto às suas estruturas linguísticas, né, e a sua função e seu uso social. Nesse contexto, nós podemos ter várias coisas que são bem interessantes em relação às suas funções sociais. Como o que, professor? As charges que sempre vão colocar uma ideia irônica, carregada, pesada sobre um determinado tema atual, as tirinhas que sempre trabalham temas que são mais globalizantes, os cartoons que de uma maneira bem cômica, né, nós trabalhamos muito a questão da linguagem não verbal nesse contexto, a propaganda, né, que vai ter o intuito de vender uma ideia ou um produto através da linguagem apelativa, né? E tudo isso é o que, gente? Bom, dentro disso nós temos aí temas globais, temos coisas relacionadas como, por exemplo, temas como o meio ambiente, as questões existenciais colocadas principalmente aqui para a língua espanhola e a cultura latino-americana, as questões sociais do mundo, vemos isso muito dentro das tirinhas da Mafalda, do Gaturro, né, do Snoopy, temas relacionados à tecnologia, ao vício, ao exagero do uso das tecnologias e temas que estão relacionados à política. Olha só, veja que há uma gama de conhecimento, há uma gama de informações que nós temos em relação a esses 4 temas. E por que nós temos essa gama de conhecimento, professor? E por que há uma grande utilização desses temas, não somente na prova do Enem, como também na prova da UEMA, na prova de concurso? Gente, porque é como se ele estivesse colocando para você uma situação real de uma comunicação. Então, por exemplo, quando você tem uma charge que está ironizando, por exemplo, a situação atual que nós estamos vivendo devido à pandemia, devido às crises econômicas, devido às questões de meio ambiente, né? Saem muitas tirinhas, muitas charges falando sobre as questões da Amazônia, o pulmão do mundo, como é que estava o pulmão do mundo, né? Então, veja que essas situações são situações que são sempre colocadas de uma maneira textual para que você possa compreender a ironia, né? A questão da crítica que é colocada dentro desses textos. São textos pequenos, porém eles trazem informações importantes sobre determinados temas. Ok? Muito bem. Olha o que nós temos aqui. Saúde mental. Nós temos aí uma propaganda, né, feito pela Organização Pan-Americana da Saúde, né, e a Organização Mundial da Saúde. Então, olha só, saúde mental. Como é que eu vou definir a questão da saúde mental? Olha só. Se define como um estado de bem-estar em el qual ele indivíduo. Então, nós vamos ter 4 pontos importantes aí a trabalhar com a questão do indivíduo, a questão da utilização desse tema e como ele melhor dizendo, como ele será bem abordado dentro desse contexto da saúde mental. Primeiro deles, pode afrontar as dificuldades normais da vida, é consciente de suas próprias capacidades, ou seja, se ele consegue afrontar as dificuldades normais da vida, então ele também vai ser consciente das suas próprias capacidades. Pode trabalhar de forma produtiva, ou seja, pode trabalhar normalmente, produzindo alegremente, e é capaz de fazer uma contribuição à sua comunidade, ou seja,
além de todas as funções, para que você tenha aí definição do que é o bem-estar através da saúde mental, você ainda é capaz de fazer uma contribuição à comunidade de uma maneira geral. Serviços comunitários, por exemplo. E aí, professor? Vamos lá. Segundo as informações passadas na campanha sobre saúde mental, indivíduo que é considerado saudável mentalmente, ele tem o quê? Vamos lá. É uma pessoa consciente de suas capacidades, até mesmo de enfrentamento de dificuldades e contribuindo com as pessoas ao seu redor. Gente, aí já está resumindo o quê? Essas 4 colocações. Ele afronta as dificuldades, ele é consciente das suas próprias capacidades, ele tem algum trabalho produtivo e ainda ajuda a sua comunidade. Portanto, a resposta correta aí de cara para nós já é a letra A. Uma questão também que é muito utilizada, e tomem muito cuidado, nós trabalhamos isso de uma maneira bem completa, bem explicativa, os temas que podem ser abordados, as questões que podem vir vinculadas a esta habilidade, é a questão da habilidade de número 8, a chamada produção cultural, o produto cultural, é a diversidade da língua através da cultura, de como foi formada essa língua, de como está formada essa cultura que nós pautamos aí para a língua espanhola. Então, como o produto cultural, nós podemos encontrar aqui algumas questões que estão relacionadas aí a temas que nos ajudam à compreensão cultural do idioma. E o que nós podemos encontrar, professor? Poesia, podemos encontrar trechos de livro, músicas, podemos encontrar danças, a definição, o histórico, festas populares nós podemos encontrar também, obras e personalidades artísticas que envolvem a cultura, por exemplo, Frida Kahlo, Diego Rivera, e vários outros pintores e artistas da cultura latino-americana. E aí, professor, qual é o intuito de ter tudo isso sendo cobrado aí na nossa prova do Enem? Galera, o intuito é de mostrar a diversidade cultural e a igualdade que há na relação da formação cultural latino-americana. O espanhol não é somente uma coisa local, mas como a maior parte dos falantes da língua espanhola se encontra na América, a relação que ele faz sempre com a nossa cultura. Além dos temas globais, a cultura da língua espanhola, além dos 21 países, além de colocar toda a estrutura voltada para os países que usam como comércio e a Israel que usa como uma colocação cultural do idioma, nós temos aí uma gama representando e sendo comparada com a nossa língua portuguesa. Olha aí a música. Donde diablos jugarán? Ou seja, aonde é que essas crianças brincarão? Los pobres niños, ay, ay, ay. Em donde jugarán? Ou seja, aonde eles vão brincar? Se está quemando el mundo e já não há lugar. Não há lugar. La tierra está a ponto de partir-se em dos. El cielo já se ha roto de dolor. Ou seja, o céu já se partiu em dois, já se quebrou, de tanta dor. La mar vomita rios de aceite sem cessar. Ou seja, o mar está jogando fora o óleo, a sujeira, o lixo sem cessar. E hoje me perguntei, depois de tanta destruição, donde diablos jugarán los niños? Ou seja, qual é o mundo que nós vamos deixar para essas crianças? O que é que nós vamos deixar para que essas crianças possam brincar e aproveitar deste mundo? Então, a música, gente, ela faz uma crítica. A música é de uma banda do México chamada Maná, muito conhecida aqui no Brasil pela música Vivir Sem Ar, viver sem ar, quando a pessoa diz que não vive mais com a mulher amada, muito conhecida em novelas e filmes. Então essa música do grupo Maná denuncia majoritariamente o quê? O que ela está denunciando para a gente de forma maior, de uma maneira mais colocada e bem mais exaustiva dentro desse contexto? Maus tratos às crianças, falta de lugares para as crianças se divertirem, descaso com o meio ambiente, a não perpetuação das espécies, a terra dividida em dois. Gente, se você prestou muito bem atenção ao contexto, você percebe que a música faz a crítica a toda a questão da destruição do meio ambiente de uma maneira geral, da maneira que foi
que está sendo explorada, que foi e que está sendo explorada ainda no nosso mundo. Portanto, é o descaso com o meio ambiente. Você vê que fala que o mundo está queimando, que o céu já se quebrou, já se partiu, que o mar, os rios, os mares estão vomitando óleos, sujo, lixeiro, tudo que você puder imaginar de coisa ruim está sendo jogado aonde? Nos rios. Então esse é o tema, né, principal dessa canção. Muito bem, galera. Olha o que eu desejo para vocês aí. Eu vou desejar para vocês bons estudos, como sempre. Espero que vocês tenham aprendido muito aqui nesses 30 minutinhos que nós tivemos, um pouquinho rápido, mas eu espero que vocês tenham aprendido muitas coisas, que vocês possam fixar muito bem esses temas, porque são temas que são sempre recorrentes ao Enem e são sempre temas que serão trabalhados aí em qualquer prova de concurso ou de vestibular que você venha a fazer futuramente, tá bom? Independente de sendo língua estrangeira ou não, são temas que são colocados sempre em interpretações de texto. Um abraço bem carinhoso para vocês, bons estudos, sucesso e lembre-se, eu quero, eu posso e eu vou realizar na minha vida. Um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau, galera.